uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. O conceito da reencarnação está na Bíblia? O Transição fez esta pergunta a grandes estudiosos do assunto e o resultado você confere no programa de hoje, que tem como tema a reencarnação na Bíblia. O tema reencarnação tem provocado muitas dúvidas, sobretudo nas pessoas que vêm de uma religião que tem uma maior tradição de estudo da Bíblia. O que as pessoas se perguntam é se a ideia da reencarnação tem, na verdade, uma base bíblica. Ou seja, a Bíblia atesta a existência da reencarnação, a realidade da reencarnação? A palavra, na Bíblia, na verdade, não existe a palavra reencarnação, porque o termo reencarnação foi criado por Allan Kardec. Mas a Bíblia, o termo chamado Guigu Neshamot, que significa um termo hebraico que fala-se em rodas da alma, ela está perfeitamente presente em muitas das passagens da Bíblia, não com a palavra reencarnação, mas, por exemplo, com o verbo lechayot, que em hebraico significa reviver. A reencarnação sempre fez parte das cogitações, das meditações do povo hebreu, que é o povo detentor da tradição bíblica. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento foram escritos, na sua maioria, por autores do povo hebreu. E esse povo tinha por hábito, como nos fala Flávio Joséfo e outros textos da literatura, de estudarem, de meditarem acerca do tema reencarnação. Eles pressupunham esse tema, porque eles consideravam que determinadas matérias não deveriam ser discutidas em público, mas num círculo mais fechado, para estudiosos, para pessoas que tivessem uma maior maturidade. A preocupação deles era com o misticismo exagerado. Eles temiam que certas pessoas ficassem muito tempo discutindo questões puramente espirituais e se esquecessem das obrigações do dia a dia, das obrigações da família, do trabalho, das obrigações pessoais relativas à moralidade, à conduta social, etc, etc. Portanto, feitas essas considerações, nós vamos encontrar nos textos da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, a ideia, o pressuposto de que existe a reencarnação e de que a reencarnação é a chave para o entendimento de certas questões. Por exemplo, nós podemos citar o texto de Êxodo, quando fala dos mandamentos e diz que a geração, a terceira e a quarta geração irão expiar, irão receber a culpa da primeira geração, a geração dos antepassados. Há até uma preposição em hebraico que diz: na terceira e na quarta geração eu expiarei as faltas dos pais, nos seus netos, nos seus bisnetos, etc, etc. Mostrando que há uma sequência e que nós somos herdeiros do nosso passado. Estamos, da mesma forma, no presente, construindo o nosso futuro. E há no Novo Testamento um diálogo claro, objetivo, em que Jesus não mede palavras, ele diz explicitamente sobre a necessidade dos dois nascimentos. O nascimento da água e o nascimento do Espírito. E Nicodemos, nesse diálogo, mostra claramente que ele entendeu o nascimento da água como uma volta ao útero, como um renascimento biológico, físico, como o único capaz de resolver certas questões e de dar também uma continuidade para o nosso aprendizado. Uma vida é muito pouco, há muito que ser feito, há muito que ser aprendido, e nós precisamos de mais de uma existência para realizar esse aprendizado, para resolver as nossas pendências emocionais, para continuar
o que não foi possível completar numa vida. A reencarnação é, na verdade, uma prova da bondade de Deus, que está sempre renovando as oportunidades, que está sempre renovando as possibilidades. E mais do que isso, muitas vezes numa existência, nós criamos relações de ódio, de inimizade, de tristeza, de agressão, e a reencarnação vem como uma possibilidade de reconciliação. Como diz Jesus no Sermão do Monte, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É claro que aqui também nós vamos colhendo o que nós semeamos. A lei de causa e efeito. Nós vamos colhendo o que nós semeamos. Essa lei, vamos dizer, é divina, mas quem a manipula somos nós mesmos. Nós é que semeamos e nós é que colhemos. A reencarnação, então, é essa jornada em que nós encontramos desafetos do passado, encontramos afetos também do passado, na tentativa de reconciliar, de construir novamente a história, de recontar a história da nossa vida. É uma possibilidade que o Criador nos dá, e isso tudo está pressuposto na Bíblia. Não há razão nenhuma para que a gente não leia a Bíblia sobre esse enfoque. E no fundo, tudo é uma questão de leitura. Se nós estamos com um olhar educado, se nós estamos procurando, nós iremos encontrar. Porque aquele que procura, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Se o nosso olhar está fechado para essas questões, se nós estamos com a mente fechada, com uma mente fundamentalista, dificilmente nós encontraremos nesses textos bíblicos alguma referência à reencarnação e a outros temas. Mas se o nosso coração, se a nossa mente está aberta para captar essas realidades, é como se o texto se abrisse. É como um frasco de perfume que você tira a tampa e começa a sentir a fragrância. Então, o conselho é: abra sua mente, abra o seu coração. As leis da natureza, elas se revelam aos poucos, e a nossa leitura da Bíblia, ela vai se ampliando e se aperfeiçoando. A gente não lê a Bíblia como as pessoas liam há 3.000 anos atrás, e nós não leremos a Bíblia daqui 1.000 anos como nós lemos hoje. Porque nós crescemos e a nossa interpretação cresce com a leitura da Bíblia. Então o conselho é: leia de maneira tranquila, aberta, inspirada, e essa compreensão virá naturalmente. A lei da reencarnação é uma lei natural? Onde podemos encontrar mais informações a respeito? A reencarnação é uma lei biológica, é uma lei da natureza, como a lei da gravidade. Nem todas as leis da natureza precisam estar expressamente anotadas, expressamente comentadas no texto bíblico. Porque o texto bíblico, ele tem um propósito, ele tem uma mensagem central, ele tem uma conexão entre os seus livros. Nem todas as leis naturais, portanto, precisam ser expressamente tratadas. Elas são pressupostas, ou seja, o autor que escreveu aqueles livros pressupõe que o leitor já conheça certas leis naturais. Ou ele pressupõe que algumas leis da natureza iriam ser reveladas ao longo do tempo. Muitos irmãos nossos, evangélicos e católicos, dizem: vocês espíritas ensinam a reencarnação. A Bíblia ensina a ressurreição. Acontece que a palavra reencarnação foi criada por Kardec lá por 1860 por aí. Ela não poderia, então, constar da Bíblia. Mas nós temos palavras sinônimas da reencarnação na Bíblia. Por exemplo, renascimento, a palavra geração, porque na Bíblia geração não é só consanguínea, mas também do espírito.
Cada reencarnação é uma geração do Espírito. Neste bloco, nós daremos alguns exemplos retirados da Bíblia a respeito do tema reencarnação. E para isso nós começamos com uma citação bibliográfica. A primeira é o livro do Hermínio Corrêa de Miranda, A Reencarnação na Bíblia. E o segundo livro é do nosso amigo Severino Celestino, analisando as traduções bíblicas, onde ele examina o texto no original hebraico. E um dos textos principais analisados pelo Severino e também pelo Hermínio Miranda nesse livro é o texto que contém os 10 mandamentos, Deuteronômio e Êxodo, onde se diz que o Deus, na sua função de justiça, iria punir os erros, segundo algumas traduções, até a segunda, terceira e quarta geração. E, como esclarece Severino Celestino e Hermínio Miranda, isso seria uma injustiça, porque filhos, netos e bisnetos, descendentes, responderiam pelo erro de um patriarca, de um antecessor. Analisando melhor a preposição do hebraico, nós podemos concluir que o texto, na verdade, diz na terceira e quarta geração. Portanto, deixando subentendido que nós somos herdeiros do nosso passado espiritual. Muitas vezes cometemos um erro numa existência e numa terceira e quarta geração na mesma família, nós mesmos, reencarnados, recebemos o patrimônio de equívocos ou de acertos do nosso passado espiritual. Outro texto também que merece um destaque é o do capítulo 3 do Evangelho de João, no qual Jesus conversa com Nicodemos. Ora, Nicodemos era um doutor do Sinédrio, um homem de posição no Estado de Israel da época e um profundo conhecedor da Bíblia, porque senão não ocuparia o Tribunal Supremo do povo hebreu. Ele então procura Jesus, trazendo as suas dúvidas, e o mestre diz claramente a ele que não poderá ver o reino dos céus aquele que não nascer de novo, que não nascer novamente. Nicodemos, dando a entender que percebeu a amplitude da questão e que entendeu a questão nos seus exatos termos, pergunta: mas como pode um homem, sendo já velho, entrar pela segunda vez no útero da sua mãe? Fica claro que esse diálogo não se trata de ritual de batismo ou qualquer coisa que o valha. Na verdade, eles falavam sobre voltar ao útero, nascer novamente, vir a uma nova existência. Jesus não só confirma esse entendimento de Nicodemos, como acrescenta ao processo da reencarnação a necessidade da renovação, porque não basta renascer, é preciso renovar-se. E a renovação íntima é a grande mensagem, a mensagem central do Evangelho. A Bíblia possui em toda a sua extensão, tanto na primeira revelação, o Velho Testamento, como no Novo, passagens que ratificam claramente, e eu colocaria aqui uma de Jesus muito marcante, que está lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 10 a 14, quando ele, referindo-se a João Batista, ele diz que dentre os filhos de mulher ninguém é maior do que João, mas que João era mais que um mensageiro, mais que um profeta. E como o profeta Malaquias falava que enviaria o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, Jesus confirma dizendo que assim como Isaías falava da vinda do Messias, assim como Malaquias falava que Elias vinha preparar o caminho, Jesus disse: dentre os filhos de mulher ninguém é mais do que João. E se vocês querem compreender, é ele o Elias que devia voltar. Então Jesus fecha a questão de Malaquias e de Isaías, provando diretamente que o corpo de João Batista voltou no espírito que já tinha habitado Elias, o espírito de Elias no passado. Então o corpo de Elias foi um, o corpo de João Batista é outro, porém o espírito mesmo, segundo Jesus. O programa de hoje fica por aqui. Tchau!